Conta essa história aí, brother. A história da pseudociência, é isso? Vamos lá. Bora falar um pouquinho de ciência aqui. Vamos fazer... Primeiro, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Opa, Posso? por favor. Por favor. História é ciência? Não. Não? Por que não, Nico? É? Não é? Não sei, eu acho que se eu responder rápido, parece que eu sei o que eu tô falando. Não, Nico, infelizmente você novamente foi burro. Aham. A história é ciência, Aham. só que ela é uma ciência menos objetiva. Dos o escopo, fatos. o resultado, ele é um resultado que não vai ser tão... A bitola da verdade não é Aham. tão certeira. Mas é ciência, porque tem metodologia científica. A forma, o método é o mesmo. Os resultados... E justamente por ter essa metodologia, os resultados, eles são mais abstratos. Tá. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, clica no sininho, dá É o isso seu aí. comentário aí. Quem tá no Spotify, 5 estrelinhas. Quem é que tá no podcast? Quem tá aqui no podcast hoje? Apresenta a pessoa. Quem é que tá aqui? Menino Apresenta Emílio. Menino Emílio, Blablalogia, uma lenda entre nós. O Emílio que é old school divulgador científico, hein? Old school. Eu Desde faço- quando você começou a divulgar ciência? Cara, eu comecei a divulgar a ciência como canal em 2016 já. Já tem Brabo. 6 anos. A gente completou 6 anos nesse meio de ano que a gente foda. entrou no YouTube. Nunca pensei em fazer isso. Meio que tropecei em divulgação científica. Mas tem 6 anos que eu comecei e me profissionalizei no começo da pandemia. Então até 2020 eu estava professor. Brabo. Sei como é que é. E aí 2020 o meu cargo de professor começou a ser ameaçado. Porque corte de verba, corte de bolsas, Tudo online. tudo online e tudo mais. E aí Com eu e a minha certeza. esposa, a Camila, que tudo Beijo, que eu falar Camila. aqui Uhum. não sou eu e a Camila. Nós Isso. somos uma dupla de divulgadores científicos. A gente começou a fazer uma migração para um profissionalismo. Um Foda. profissionalismo real para viver de divulgação científica. Maneiro. Que até ali a gente tinha um complemento de renda. A partir do meio de 2020 a gente vive exclusivamente divulgação. E o Blá Blá, ele era um blog? O Blá Blá, na verdade, ele surge como um coletivo de divulgadores no YouTube. Foda. Então, a história do Blá Blá, rapidamente, eu tentar ser rápido, que é difícil, a gente fez uma reunião de divulgadores em 2016, em que a gente chamou alguns dos maiores divulgadores, não todos, porque era impossível. Eu tinha uma escola, eu já fui dono de escola. Caraca. Eu tinha uma escola de apoio e para alunos com dificuldade de ensino. Maneiro. E aí a gente usou esse espaço para reunir os divulgadores científicos. E quem é que tava lá? Cara, tava o Átila, tava o Iberê, tava o Pirula, tava Carlos Ruas, que faz divulgação científica, que é um cartunista Um incrível. sábado qualquer. Faz divulgação científica, tava Pedro Loss, tava depois Davi Calazans, Estevão Slow. Só uma rapaziada absurda, né? Só uma galera muito Ah, forte, continua fazendo divulgação sensacional. até hoje. Tinha um pessoal da USP, mais acadêmico, um pessoal Irado. da academia de divulgação científica também. Nós reunimos umas 40, 50 pessoas na escola para um Caraca. final de semana de discussão sobre divulgação Muito científica. foda. Dessa reunião surgiu a ideia de fazer um canal coletivo, porque o YouTube passava por um momento de que quanto mais você publicasse, Aham. mais resultado você teria. Aham. E aí divulgação científica, como vocês sabem muito bem, ou qualquer coisa de conteúdo, não dá para fazer vídeo todo dia com qualidade. Sim. Então a nossa ideia foi juntar 15 divulgadores que publicariam um vídeo a cada 15 dias e a gente teria vídeo no Blabalogia todos os Diariamente. dias da semana. Maneiro. Aí o Blabla surge, eu e a Camila a gente assumiu um papel de produtor de conteúdo e de organizador dessa bagunça. Aham. E a gente publica 365 vídeos no primeiro ano de Blabalogia, inclusive Caraca, no que Natal e no Ano Novo. Com a rapaziada também publicando junto. Com essa, então, desde o começo tinha o Rafael Procópio do Matemática, Sim, pô, Rafael é brother. Matemática Lá Rio, do tinha Rio, tinha o Calazans, tinha o Slow, tinha uma galera que Que topou maneiro. participar do projeto. Grande collab. Uma grande collab, gerida por mim e pela Camila. A gente começou, por isso que eu falo que eu tropecei, porque eu não pensava em fazer vídeo pro YouTube. A gente escrevia, a gente vendia conteúdo nessa época. Uhum. Então a Bayer queria comprar um conteúdo, eles acessavam a gente escrevia para eles. E aí a gente tropeçou porque, vamos participar. Entramos nessa história. O Blá Blá, ele começa a mudar porque os projetos pessoais das pessoas começam a crescer também. e aí eles normal, é natural. começam a perder força para produzir conteúdo pra gente. Uhum. E aí ele vai ficando cada vez mais centrado em mim, na Em você, na Camila, Camila. até que em 2020 a gente toma a decisão de assumir o canal. Conversamos com todo mundo, claro. Tudo conversado, ninguém magoado, Você é brother todos com amigos. todo mundo que você Não, falou, é brother. amigos bem próximos de todos. Aham. E aí a gente assume o canal como o nosso projeto a Maneiro. partir de 2019 e 2020. Com a participação ainda do Ruas e do Pirula, no Café com Cake, que é o nosso programa de quinta-feira. Já participei também. Que você
você participou também algumas vezes, é. e com a participação de um amigo nosso que é um professor na Inglaterra, que se chama Chico Camargo, que ajuda a gente em vários conteúdos e tudo mais. Muito maneiro, cara. Blá, blá, Logia, canal iradíssimo. Fica a recomendação pra gente aqui no YouTube. Mas hoje, Alexandre Níquel, nosso queridão aqui, que é o caçador de pseudocientista. É isso aí. É a alcunha que ele pediu pra colocar lá quando ele morrer. Na lápide, Na né? lápide, bonitinha. Caçador de pseudocientista é foda. Ele veio aqui falar sobre esse conceito, né? Pseudociência. Porque muita gente acha que pseudociência é simplesmente, sei lá, algo mentiroso. Não, É, não, o que não que é O isso. que Não que é. é pseudociência? Não, então, eu acho que a gente tem que voltar um pouco. A gente tem que entender ciência como um construto humano, resultado do iluminismo e surgido ali no século XVIII, Show. do jeito que a gente... 18, 19, do jeito que a gente conhece até hoje. Certo. Uma pseudociência é algo que se diz científico, Uhum. Aparenta. que aparenta, que usa signos da ciência, usa Isso. títulos, usa palavras, usa coisas que parecem científico. Usa até dados, Usa até- mas manipula da forma que convém, né? Mas Coach ele- quântico. Coach quântico. Ozônio no cu. Desculpa, não sei se eu posso falar cu. Pode, mas pode, ozônio pode no falar cu. ozônio, pode. Posso falar ozônio, Fazer posso a falar mesma ozônio. piada. Ozônio no cu. Então, são essas coisas que se encapam desses signos da ciência sem usar a base do que a gente chama de ciência, que é o método científico. Uhum. Então, o método científico, ele é uma maneira que a humanidade inventou, por isso que eu gosto de falar que a ciência... Não é que a ciência existe, a ciência é um construto mesmo, é um jeito de interpretar o mundo. A gente está interpretando o mundo sob uma ótica de um método. E eu acho que vale a pena lembrar o que é ciência também pro ouvinte, né? Porque muita gente acha que a ciência é simplesmente a opinião dos cientistas. Não, Não, é real uma Aham. opinião geral, assim. Os cientistas, eles escolhem o que eles querem acreditar, porque enfim, é uma ideologia Sim. na cabeça da galera, e aí a opinião dos cientistas... Não é, cara. A metodologia científica é justamente tentar trabalhar apenas com os dados e tentar tirar as conclusões dos dados apenas. É tentar ao máximo tirar a tua pessoalidade Uhum. e levar ela em consideração por isso, né? Que a gente erra, né? E tentar usar o cérebro humano como se fosse um computador sim. pra tirar uma resposta. É engraçado as pessoas entenderem ciência como opinião, porque É. o objetivo do É o método oposto. é o É, oposto, cara. exatamente. O objetivo do método é justamente tirar essa subjetividade do dado. Isso. Eu acho que em um momento a gente vai discutir aqui entre a gente se isso é possível. Aham. Porque existem correntes filosóficas que dizem que sim, que a ciência vai conseguir fazer isso, que o método consegue fazer isso. E existem correntes filosóficas que dizem que não, que a partir do momento em que a ciência é feita por um ser humano, o filtro do ser humano sempre vai estar envolvido ali naquele método, né? Não querendo deixar o papo nerd já estando, é o papo da física quântica, né? Que tipo assim, quer dizer, o lance da física quântica é uma pequeno exemplo. Tipo assim, só de você fazer um teste, Exato. você já está influenciando no estudo. Uhum. E na hora de você pegar um dado daquilo ali, você pensa, aquele dado, ele tá puro, porque eu tô só analisando. Mas a análise é tão sensível o que você tá testando, que a análise já muda tudo. O experimento das fendas da física quântica, Foda você isso aí. conhece? Acho que sim. Que Manda aí. é a ideia de que você tá jogando elétrons em duas fendas, e aí assim, as coisas se comportam de uma maneira bizarra quando você tá falando de coisas muito pequenininhas. Então, O por isso, quântico é muito é pequeno. muito, muito Menor que o churrupinho possível. Tá. é muito Isso é pequeno. quântico. E aí, você cria um sistema em que você está jogando elétrons nas duas fendas. Ou seja, que a probabilidade do elétron passar pelas duas fendas é a mesma. Só que a hora que você olha, ou seja, a hora que você pega o seu sistema humano e olha para a fenda, o Analisa. elétron vai passar pela fenda que você está olhando. E é aí que o coach filha da puta pega. É aí que o coach filho da puta pega, porque ele fala, então eu tenho poder sobre isso, aí eu consigo moldar as Eu vou coisas ficar e rico, eu vou tudo ficar mais. rico, eu vou ficar rico. Ele viaja, ele traz a coisa que acontece num nível muito pequenininho para um nível macro em que as regras do jogo são completamente diferentes. É igual na natureza normal, no mundo. Se um planeta Ouvi alguém que vibrou baixo falando. exatamente. Tipo assim, se passar um planeta 1000 vezes o tamanho da Terra pela Terra, vai influenciar tudo na Terra. Uhum. A gente vai fazer um roam, a gente vai fazer uma movimentação. É a mesma coisa, a gente muito maior do que as coisinhas quânticas, um elétronzinho que for. Uhum. A gente olhando vai influenciar aquilo ali. E aí, basicamente, né, por ser muito abstrato, os pseudocientistas, esses sim, nem cientistas, né, mas a galera que usa a pseudociência,
ela usa essa linguagem, Uhum. os signos, como o Emílio falou muito bem, os signos de ciência pra parecer que é científico. Que nem quem escreve ficção científica começa a jogar qualquer coisa lá. É exatamente Mas pelo isso. menos tá escrito ficção científica, aí É. tudo bem. Mas o princípio de jogar umas palavras, porque joga um quântico, fica foda. É. Ele falou feixe, eu já fiquei, não. Caramba, que foda. Feixe é foda. Que foda. Feixe. Feixe, fenda, É. e os elétrons. Não, deve ser verdade. Eu Valeu sei lá. demais. Eu ainda sou sem sua opinião, Providência. Ciência o Nico tem um papel que ele faz aqui no podcast de um completo ignorante. Não é Não, mas- verdade. E- Não, ele é completamente. Não, papel. Não, mas beleza. Ciência, né? Que você tá falando de iluminismo, você falou, pô, Uhum. vamos trocar ideia. O ouvinte que não sabe o que é ciência, você Isso. consegue trazer mais ou menos pra gente? Eu acho que assim, então, a gente tem que ligar a ciência ao método. As pessoas ligam muito ciência à resposta. Então, assim, a ciência é aquilo que vai interpretar o mundo e tudo isso é um pouco de verdade, mas a ciência moderna, ela é baseada no método científico. Por que eu tenho que falar de ciência moderna? Porque a curiosidade da humanidade em relação a como o mundo funciona existe desde que a humanidade existe como humanidade. Então, é o nosso cérebro biologicamente selecionado tentando achar padrões nas coisas que acontecem na natureza. Então, o céu ficou escuro, choveu. Então, toda vez que o céu ficar escuro, a gente vai ver A chovendo. gente vai ficar preparado pra chuva. A gente ficar preparado para chuva. Porque isso é evolutivo, né? Isso, Os seres humanos que conseguiam prever algumas coisas, eles conseguiam sobreviver. Uhum. E Se aí, molhavam menos. se molhavam menos. Justamente. E aí isso já fazia com que ele tivesse mais chance de sobreviver. E aí os que tinham esse padrão de comportamento de enxergar repetições, né? Padrões. Padrão de comportamento de enxergar padrões, exatamente. E ele tinha uma pequena vantagem evolutiva sobre os outros e sobrevivia, os outros não. O problema dessa característica do nosso cérebro é que ele virou uma máquina muito, muito, muito eficiente em achar padrões. E ele acha padrões onde padrões não existem. Pareidolia, né? Então eu vou dar um exemplo para você. A sua mãe, a minha mãe, a mãe do Vitor, a mãe de quem tá assistindo, são pessoas especialistas em prever a chuva. Por quê? Porque sempre que minha mãe fala que vai chover, chove. Então minha mãe fala, leva o guarda-chuva. Fala, não, mãe, não vai chover. Leva o guarda-chuva. Não, mãe, não vai chover. Leva Nunca o guarda-chuva. E aí, quando ela fala, leva o guarda-chuva, chove. O problema dessa lógica é que ela fala, leva o guarda-chuva todo dia. Só que eu só lembro que minha mãe falou, leva o guarda-chuva quando chove. E aí, o que o meu cérebro faz? Minha Ele mãe. automaticamente associa a chuva à minha mãe falando que vai chover. Então a minha mãe vira a melhor previsora de tempo possível. Por quê? Porque nas vezes que não choveu, eu não lembro que minha mãe falou, leva o guarda-chuva antes de eu sair de casa, certo? E o nosso cérebro faz isso com tudo. Ele procura padrões, ele procura repetição em tudo, porque isso é uma vantagem evolutiva muito grande. O Zezinho saiu da caverna uma vez e não voltou à noite, isso quer dizer que todo mundo que sai à noite não vai voltar para a caverna. E aí eu paro de sair à noite. Isso vai me fazer sobreviver mais, porque a chance de eu morrer à noite é maior, e isso vai gerar um padrão no meu cérebro. Apesar do Zezinho ter saído 200 vezes da caverna e ter voltado, mas na vez que ele fez isso fugiu. E a ciência é tabelar isso aí. É tipo assim, o que é o pensamento científico? É falar, pô, minha mãe fala pra eu não levar guarda-chuva, pra eu levar o guarda-chuva. Anota. Hoje choveu? Não, não choveu. E a outro dia, falou pra eu levar, choveu? Não choveu. Se tu tem, tipo assim, 50 vezes que a sua mãe falou e não choveu, e uma, quer dizer que a sua mãe não tem controle quando você tabela aqui. Pode chamar sua mãe de mentirosa também. Pode às também? vezes sua mãe também. Pode Já chamar. tu é falsa. Você tá errada! Tu é um Você lixo. Calma Lixo aí. humano. Volta em casa Calma. chorando porque você mente pra mim, sua horrorosa. Mas cara, o lance é justamente ter a consciência de que o cérebro humano ele pode tirar conclusões enviesadas. Isso. Tem aquela parada, ele só quer economizar energia, não tem um lance? Mas é justamente isso, porque é muito mais vantajoso eu economizar essa energia e isso gerar uma sobrevivência do que eu toda vez ficar contando e avaliando se aquilo vai acontecer mesmo. É isso aí. Rola um fenômeno que é parecido, mas não é tão diretamente, chamado dissociação. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Que é quando você faz uma coisa muitas vezes até um ponto em que o seu cérebro faz no automático. Ele está economizando energia. É um paralelo parecido. Então o que o seu cérebro está fazendo é, achei esse padrão, a partir de agora eu vou seguir ele porque ele é eficiente. Sendo ele real ou não real, que é o que o método científico do iluminismo vai tentar resolver. O que o iluminismo vem tentar fazer é tentar tirar você da jogada.
É tirar esse viés da jogada, é criar um método, uma maneira de pensar, uma maneira de organizar o pensamento, em que você vai ter um método de teste em que a sua impressão em relação àquilo que acontece na natureza, ela é irrelevante para o resultado daquilo que você vai obter. E por que que a gente, inclusive nós três aqui que estamos participando, temos dificuldade com isso? Porque isso quebra muita coisa que o nosso cérebro fala que é verdade. Então, a hora que eu falo para uma pessoa, e aí eu vou dar um exemplo que está acontecendo agora e que é repetido na humanidade, que eu vou injetar 1 ml de um líquido transparente nela e isso vai defender ela de uma doença, isso é completamente contraintuitivo. Ela não está vendo o que tem naquele frasco, ela não tem a menor ideia do que tem ali dentro. Tem gente que toma aquilo e fica doente, então aquilo é contraintuitivo. Por quê? Porque se ela conhecer uma pessoa que ficou doente, já ferrou tudo que o cérebro dela vai falar, não, deixa doente. E o que faz ela tomar é uma questão de autoridade. Total. Tipo assim, eu confio na medicina, confio no meu médico, confio não sei o quê. E ele tá falando, vou tomar. E é justamente o problema quando questiona-se essa autoridade. Exato. Por que muita gente não toma vacina? Porque a autoridade, que era a única coisa que convencia as pessoas de tomarem aquele líquido, aquela autoridade foi questionada. Então, se aquilo ali não existe mais, ou pelo menos está mais fragilizado, muitas pessoas não tomam vacina, foi o que aconteceu. É que o cérebro dela toma conta, ela vai ver padrões onde esses padrões não existem, ela vai se afastar do método por não conhecer o método, e esse é o problema das pseudociências, inclusive, porque quando a pessoa não conhece o método, aí quem tá falando, o coach quântico, ele vai usar esses signos para se conferir essa autoridade, então ele puxa a autoridade para ele mesmo. Então ele fala quântica, ele fala fenda, ele fala isso, ele fala aquilo. O que ele tá fazendo? Ele tá trazendo a autoridade pra ele, parece que ele sabe do que ele tá falando. E aí o seu cérebro fala, beleza, joga no seu colo, você tá falando, eu vou topar isso. Confio nele. E vou fazer. Então, voltando à sua pergunta, porque a gente deu uma digre... O que o método científico faz é testar a hipótese. Então, ele faz uma pergunta. Então, ciência não é sobre resposta, ciência é sobre perguntas. E quem faz boa ciência faz boas perguntas. E aí, sempre que você vai pensar o método científico, você vai pensar em 2 respostas possíveis. De novo, isso no método científico clássico. A gente tem mudanças um pouco disso depois para trazer outras ciências para o método científico. Sim, mas é uma escadinha, né? Vamos devagarinho. É uma escadinha. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer uma pergunta. Sempre que minha mãe fala que vai chover, chove? A resposta é sim. Sempre que ela fala que vai chover, chove. Ou não. Nem sempre. Nem sempre. Não é verdade isso. E aí a segunda parte que é incrível do método científico é como você vai criar um método para responder essa pergunta. No caso da chuva, eu vou pegar e vou montar uma tabela e todo dia que minha mãe falar vai chover, eu vou anotar. Sim, ela falou que vai chover. E aí eu vou anotar se choveu ou não. Só que eu não posso fazer isso um dia só. Porque se eu fizer isso um dia só, vai que chove. Ou vai que não chove. Então eu traço um método. O método vai ser, nos primeiros 100 dias que isso acontecer, eu vou anotar. Depois eu vou analisar esses dados para ver se existe uma correspondência entre a opinião da minha mãe e a realidade, se choveu ou não. E aí eu vou chegar à minha resposta. Sim, sempre que minha mãe falou choveu, ou não, quando ela não falou não choveu. Se o método que eu escolhi para responder essa pergunta for um bom método, eu estou me aproximando da realidade. Então eu estou tendo a visão real do que acontece na natureza. Isso. E não a visão do que acontece no meu cérebro, e não a minha percepção do mundo. Porque eu não estou fazendo a minha percepção, eu estou tentando me aproximar da realidade. E aí a pesquisa que o Emílio fez, agora que eu acho muito... Que é pra mim o grande lance, assim. É uma pesquisa, o que a ciência hoje, né, a ciência moderna faz? Tá aí, se joga na mesa, e aí vem você e fala, pô, mas o Emílio é filho dela, né? Se pá, o Emílio deve estar misturando ali aquele carinho, ele pode estar ali influenciando. O Emílio ganha muito dinheiro com chuva. Exatamente. Ele tem uma fábrica de chuva, que conveniente. E aí, o que o Nico faz? Ele cria o dele. Isso. E aí agora temos 2 pesquisas em cima da mesa. E aí eu, que não tem nada a ver com isso, eu posso, tipo assim, pô, será que a mãe do Emílio sabe quando chove? Eu posso pegar as 2 pesquisas, que já estão prontas, e por conta da academia tá ali conferindo, são confiáveis, porque foi da Universidade X que é confiável, e da Y que é confiável, e eu tiro as conclusões de 2 estudos que eu não preciso fazer. Quem sabe eu faço um terceiro. E aí depois disso, olha como é que a gente afunilou
as probabilidades de a gente estar sendo influenciado, a gente tá errado, às vezes o método erra também, acontece o Sim. tempo todo. E aí a gente afunilou pra estar mais perto da realidade. Ciência é um bagulho muito pica, pô. Que é a questão que surge, que nem sempre é possível, de replicabilidade da ciência. Então, se eu fiz isso com a minha mãe, você fez isso com a sua, o Vitor fez isso com a dele, quem tá assistindo fez com as mães, e a gente chegou à mesma conclusão, é bem provável, porque a ciência nunca vai te dar certeza de nada, ela Isso. nunca vai falar assim, é isso. Pra Isso é sempre, uma né? outra dica pra identificar pseudocientista. Se o cara falar pra você, faz isso que vai dar certo, é pra você desconfiar. Porque a ciência em nenhum momento ela vai te falar assim, ó, existe 100% de certeza que mães não conseguem perceber o clima. Mas existem 99,999999%. Exato. E aí isso já é o suficiente pra gente organizar a sociedade em volta desse dado. Desse tá ligado? dado. Então, quando a gente fala, por Muito foda. exemplo, que existe 95% de certeza que uma vacina funcione, o que a gente está falando é que existe 5% de chance daqueles dados terem acontecido ao acaso. Só que se você vai fazendo isso com milhões e milhões e milhões de Que pessoas... foi o que aconteceu? Que foi o que aconteceu com a vacina contra a Isso. Covid, por exemplo. Esses 95 viram 97, viram 99, viram 99,9%. Pô, mas a ciência não vai dar certeza que funciona? Não, porque existe matematicamente uma chance de 0,01% daqueles milhões de pessoas que foram protegidos pela vacina não terem sido protegidos pela vacina. Por quê? Porque o método prevê isso. O método prevê que a aleatoriedade no mundo existe, porque ela existe. Entropia. Mas o método, do jeito que ele é pensado, se ele for bem pensado, ele tem boa ciência, ciência ruim, tem ciência que é feita com propósito, e aí a gente pode dar até alguns exemplos aqui, mas se for um bom método, esse método ele vai conseguir chegar perto da realidade. E aí a gente pode, de novo, filosoficamente, discutir o que é realidade. Porque realidade é aquilo que os meus sentidos permitem perceber que é a realidade que eu vivo. Existem outras formas de medir a realidade. O Nick é muito utilitarista, pelo que eu conheço dele. Tipo, é o que tá aqui, tá rolando, é o que tá funcionando. Aham. Então é isso aqui que importa. Pode até ter, não sei se você concorda comigo. Acho que você é um Se cara for muito... útil a tua opinião, sim. Se for Não, servir pra alguma coisa na discussão, eu concordo. É, tipo, o que funcionar, foi complexo. O que funcionar, o que rola, o que tá aqui, o que é real, o que importa. Aham. Pode até ter outra coisa. Sim. Mas caguei. Não, eu trabalho com resultados. 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 Isso daí. Dados, estatísticas, números. Tem um podcast, acho que vocês conhecem, que é o Jovem Nerd, que é o Nerdcast, que o Azaghal falou uma coisa que eu acho que entra nisso que você vê. Existe uma discussão, por exemplo, na ciência, que acho que a gente nem deveria entrar a fundo nela, se a gente vive numa simulação ou não. E o Azaghal fala pra ele que Vivemos. isso é irrelevante. Tá, tamo junto então. Entendeu? Porque Beleza. é irrelevante. Concordei com esse brother. Por quê? Por que é irrelevante? Porque não faz uma diferença real na minha vida. Porque se for uma simulação, eu vou continuar vivendo do jeito que eu vivo. Se não for, eu não vou continuar. Mas quem é biruleibe das ideias, que nem eu, não consegue dormir. Não consegue dormir. Não consegue, tipo assim, caralho. Será? tá ligado? Será que eu sou um joguinho? É irrelevante? É irrelevante, mas caralho, eu não consigo controlar. Será que eu sou um joguinho dentro de um pendrive? E aí isso te Pô, afeta? Exatamente. Isso não tira o meu sono, não. For um baita o meu, joguinho. O meu... É um baita joguinho, né? No mínimo é maneiro. Não, Não, o meu orgulhoso do joguinho que tá. Pô, que joguinho da hora, né? Foda, velho. o gráfico é bom. É né? realista pra caralho. né? Tem a galera que defende isso, né? Que real, tem uma galera real que defende Sim, que sim. a chance da gente estar numa simulação é muito alta. É. Porque é um comportamento normal que sociedades desenvolvam realidades, simulações, né? Que pra tentar ver o andamento das coisas, pô. Imagina o quanto incrível não seria pra um historiador se ele pudesse replicar a realidade e fazer pequenas modificações em decisões de algumas grandes figuras históricas, por exemplo. E isso pode ser o que tá acontecendo aqui agora. Explicaria muita coisa política aí. Então. Mas no fim das contas, talvez isso seja... Talvez não, né? Isso é 100% irrelevante para a continuidade, ou deveria ser, para a continuidade da nossa vida, o que a gente faz. Tá, e o lance da pseudociência, a partir Então, do momento que a galera começou a roubar os termos e fazer o que curso... acontece, então, o que aconteceu foi justamente isso. Então, por que eu dei toda essa introdução ao que é ciência? Porque a pseudociência é um resultado do surgimento do método. Eu não posso discutir eu sempre confundo astrologia, Que é o do Olavada. que é a olhada para o céu para ver padrões, pré-invenção de ciência, com o uso da astrologia depois da invenção do método científico. Por quê? Porque se eu pegar a astrologia, por exemplo, a astrologia e a astronomia, elas andam juntas ao longo da história. Então, a gente está olhando para o céu para entender como o céu funciona,
E a partir dessa olhada pro céu, para entender como o céu funciona, o que eu tô fazendo é procurando padrões. Então, sempre que eu vejo essa constelação, ou pessoas que nasceram em tal dia do ano, eles vão ter essa característica. Eu não discuto pseudociência antes do desenvolvimento da ciência, porque eu não tenho ciência, eu não tenho um método científico para dizer isso. Aí surge o tal do método científico. Iluminismo, vamos centrar no homem, o homem é importante, vamos separar, blá, 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 blá. Beleza. Kant. Aí surge o método científico. E o que o método científico faz com esse exemplo que eu dei? Ele separa. Então ele fala, eu testei, e pessoas que nascem no 25 de agosto, que é o meu exemplo, que são virginianos, não têm essa característica. Elas não são desse jeito. E a gente pode até discutir isso, como que isso foi testado, eu tenho esse exemplo na cabeça. E aí o que você tem? Você tem a separação da astronomia, que é o estudo dos astros, da astrologia, que é o efeito que esses astros têm na minha vida. Na vida dos seres humanos. Na vida dos seres humanos. E comportamental ainda, né? É um lance mais subjetivo ainda. É muito mais subjetivo. E aí eu separo. Se eu separar e falar assim, ó, astrologia é crença e astronomia é ciência, pra mim, que sou cientista, tá ok. Você pode acreditar no que você quiser. Você quer acreditar que Mercúrio retrógrado deixa sua vida uma bosta? A minha tá difícil. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Agora, se você vai me falar que a posição de Mercúrio no universo, no momento que você nasceu, influencia na sua vida, eu tenho dados, e que a ciência mostra isso, eu tenho dados que mostram que isso não é verdade. Então, o problema das crenças não é que elas existem. Para mim, cientista, tá? Eu tô falando do ponto de vista da ciência. Você pode acreditar no que você quiser. Quer acreditar que você quer ter uma religião, você quer acreditar que gnomos do jardim estão lá, você quer acreditar que a fada do dente existe? Tudo bem. Agora, se você vai me falar, eu tenho evidência científica de que a fada do dente existe, eu vou falar como foi o experimento que você mostrou. Eu vou 1000 dentes. Mas é isso. Tem um exemplo muito legal de um cara que ele tem alguns pontos polêmicos, que é o Neil deGrasse Tyson. A filha dele chegou pra ele e falou assim, ó, fada do dente existe? Vou colocar meu dente lá. Que erro, velho. Meu, e aí você faz o quê? O Neil deGrasse Tyson. Não, então, pro Neil deGrasse Tyson. Não pergunta, se fosse a mãe, eu não pergunto. Não faz isso. Coloca o seu dente Ele lá. vai começar. Ele não para mais. Eu te dou o dinheiro da fada do dente mais 10%. Ele é viciado em educar, filho. Mas é isso mesmo. E aí uma coisa que é bem legal do Neil deGrasse Tyson, ele é chato pra caralho. Pra minha filha, a fada do dente existiu enquanto ela quis que existisse. Aí. Papai Noel existiu enquanto ela achou interessante. Coelhinho da Páscoa existiu. O meu não. E eu já pensava em ciência, tá? Mas eu acho que, sei lá, ela tem que ter fantasia na vida dela, pelo menos enquanto ela é criança. A vida adulta é tão desgraçadamente chata que é legal ter as suas fantasias. E ele chegou pra ela, e acho que isso é uma postura interessante, pensando no que você falou no meu não. Ele falou, não sei. Aí ela olhou pra ele e falou assim, como assim você não sabe? Ele falou, não sei. Testa. E aí aconteceu um fenômeno muito bizarro, que a filha dele chegou na escola e questionou os amiguinhos. E ela falou assim, ó, será que existe mesmo? E aí os amiguinhos começaram a fazer isso que você falou, montavam experimentos, montavam armadilhas pros pais. Eu fiz essa parada porque eu montei muitas armadilhas pro Papai Noel, cara. Isso, essa é a lógica. Eu tentei pegar e depois de nos primeiros anos eu era bem criança, eu não conseguia pegar. Depois eu vui, eu vou tentar matar, porque eu achei que ele fugia. Né? Aí eu comecei a botar prego na lareira. Olha que maravilha. Porque eu acho que foi na mesa porque esqueceram de mim. Uhum. E aí eu, tipo, não, o cara botava os bagulhos já pra pegar. Daí eu, de repente, posso pegar o rastro de sangue, alguma coisa pra tentar pegar o Papai Noel. Criança É muito. E aí é bem isso que eles fizeram mesmo. Então cada um montou a sua armadilha. E aí eles voltavam pra escola pra confrontar os dados, com a ideia de que um dado só não é suficiente. Então, eu coloquei uns papeizinhos ali em volta e tava tudo mexido. E aí eles começaram a se questionar, e aí, beleza, ele acabou com a fantasia da criança, mas a filha dele chegou à conclusão de que a fada do dente não existia. Isso que é pai. De novo, se você quiser acreditar na fada do dente, pra mim, não é um problema. Real oficial mesmo, acredite naquilo que você quiser acreditar. O pseudocientista, ele faz o quê? Ele fala que existe método na pseudociência dele. É isso aí. Então ele vai falar assim, ó, eu testei. A fada do dente existe. Aqui estão os dados. Só que esses dados não têm um método consistente. Esses dados, eles não têm uma força para fazer aquilo. Eles não são replicáveis, por exemplo. Eu não consigo repetir o experimento que você fez. Ou,
a hora que milhares de laboratórios repetem esse experimento, e aí a gente pode dar alguns exemplos aqui, aqueles dados não são consistentes. Ou a amostragem é muito pequena. Ou a amostragem é muito pequena. Rolou com o lance de medicação pra Covid, rolou amostragem muito pequena. Aham. Justamente esse cara. Mas uma coisa que é interessante é que esse pseudocientista aí, né, ele vai argumentar que, aí você vê como é que muda o ônus, né? Ele vai argumentar, você não consegue Esse é provar o que não problema. funciona. Eu gosto dessa. Você manda essa direta Eu aqui. falo pra caralho. assim. Esse é o problema. E aí a ciência, ela não parte desse princípio. Quem tem o ônus da prova é quem tá fazendo aquela Provar é quem tá afirmação. afirmando, Então, justamente. se eu perguntei, então se a pergunta é minha, eu tenho que produzir um método que responda aquela pergunta. Eu não posso jogar pro outro. Uhum. É você que tá me dizendo isso. Então tá bom. Então crie um método que mostre que aquilo funciona. Você falou de número pequeno, tem um exemplo bem legal que aconteceu. Bem legal não, muito triste, tá? Eu acho triste que eu pra vou caramba. Eu acho, tô com a impressão que eu vou gostar. O prefeito em Santa Catarina falou: gostei. ozônio no cu resolve o problema de Covid, Legal. certo? Uhum. E aí ele começou a pegar todas as pessoas que estavam com Covid, que já estavam se fudendo, desculpa eu ser grosseiro, Não. e ozônio no rabo, certo? Brabo. Ozonioterapia na bunda, mangueirinha, ozônio no ânus, porque o ânus, só pra explicar biologicamente, ele é uma mucosa extrema que absorve muita coisa, então Absorve. isso faz um sentido. Por isso que tomam vodka pelo cu Por isso que também. tomam vodka pelo cu também. E aí ele, o que ele, Isso. e fica bêbado muito mais rápido. É. Porque não passa pelo sistema digestório, absorve rápido e inteiro aquele álcool, e aí você vai ficar bêbado mais rápido. E mata, tá, gente? Tomem cuidado, porque não é uma prática Olha aí. legal. Também tem um negócio agora que a galera tá tomando café pelo cu. E aí é É a super segunda perigoso. vez que me falam isso também. hoje, é a segunda vez. Sério? Aleatoriamente, é a segunda vez que me É falam isso super hoje. perigoso. É, Então o que que ele... xícara fica uma beleza. Nossa, Espero que pelo menos o Lava a xícara. bicho. lava a xícara. Não compartilha a Se mangueirinha. der pra não botar um pratinho, pelo menos, por favor. aí já tá bom. E aí o que ele fez? Aí ele falou assim, ó, isso é baseado em ciência. Aí você vai ver o experimento que ele se baseou, o experimento tinha 4 pessoas. Todas elas tomaram ozônio. E todas elas estavam tomando 10 tratamentos diferentes. Então você tem um número pequeno de pessoas. Essas pessoas não têm um isolamento de variável, ou seja, elas estão tomando cloroquina, tomando antibiótico, tomando isso, tomando aquilo outro. E ozônio. Algumas delas E um- tomavam um remédio, outras tomavam outros. E um grupo que não tá fazendo nada também, que é importante, que é o grupo de Isso, segurança, se não me engano. controle. E Grupo você de não tem um controle. grupo controle. Ou seja, se todo mundo tá tomando ozônio, não é porque esses 4 pessoas ficaram boas que foi o ozônio. Pode não ter sido nada do que ela fez, ou pode ter sido tudo do que ela fez. Então, a hora que ele encapa isso como ciência para justificar uma política pública, nesse caso, Aí o que ele tá fazendo é o que a gente chama de pseudociência. Ele tá encapando, e é aquilo dos signos que eu falei, ele tá encapando algo não científico com signos científicos para justificar uma ação. Então, se ele falar assim, eu acredito que ozônio no cu tem Sei. efeito, eu ia falar assim, cara, Beleza. eu não acho isso, mas isso é uma crença sua, faça com você. Prova aí, fera. A hora que ele quer fazer como política pública, pra mim, ele tem que provar. Uhum. Então, prova que funciona, certo? A hora que você vai falar assim, ó, eu vou fazer isso com milhares de pessoas, cara, aí a sua crença não é suficiente pra sustentar que eu, como sociedade, vá apoiar que você coloque ozônio nas pessoas. E a sua crença, nem nesse caso, né, quando ele quer defender uma política pública usando esse tipo de Uhum. coisa, e a sua crença nem é mais algo intocável, Não. sabe? Nem é mais um assunto pessoal. Aí você trouxe pra esfera pública. Você trouxe pra esfera pública e por isso tem que ser debatido como esfera pública. Exatamente. Porque Então, uma coisa é você acreditar numa parada, na sua casa, no seu canto, outra coisa é você querer, ainda mais um prefeito, né? Aham. Você querer influenciar e impactar a sociedade com aquilo. Aí já Exatamente. é alvo de críticas e alvo de enfim. tem aí que sua ser- crença deixa de ser sua. Exato. Ela passa a influenciar outras pessoas. E aí, quando a gente discute ciência e a importância da ciência e o combate que acontece de certas esferas públicas à ciência, o que a gente tá vendo é que as pessoas querem pegar as suas crenças e colocar na frente do dado. E qual a pseudociência que mais te deixa puto? Cara, todas. Todas? Todas. Assim, Mas tem uma que... Todas. Eu Ele tinha que ver os meus anúncios do Instagram que veio pra mim. Caralho, é Não, só terra Gaia. Terra, Não, é, eu sou ecólogo. Gaia pra mim é um negócio que Ah, é. me mata, mas eu tenho um problema porque assim, se eu vou falar para você assim, ó, astrologia. Cara, astrologia eu acho uma bosta, influencia na vida das pessoas, tem um monte de dado que não mostra que não funciona, mas pra mim as pseudociências que mais me incomodam são aquelas mais difíceis de ver como pseudociência. Como, por E eu vou dar exemplo? um exemplo aqui que vai chocar as pessoas, eu acho que é quiropraxia. Uhum. Que Que- é uma... O cara que inventou também é um cara nada a ver você fazer
estalar as pessoas, então o número de problemas causados é muito maior do que o benefício causado. Então o que eu acho de quiropraxia? Se você gosta de ganhar um carinho, você gosta de ganhar uma massagem no pé, se você Eu gosta vou fazer de... massagem hoje. Eu acho legal pra caramba. Se você sair de lá assim, ó, sair de lá mais leve foi importante. É importante pra minha cabeça, eu acho ótimo. Se você me falar que você vai instalar o meu pescoço e que isso vai melhorar o problema neurológico que eu tenho, que tem vídeos que mostram isso. Ah, o cara tem um problema de movimentação de braço, eu fui lá e dei umas 4 estraladas. Ah, é? Na- Quiropraxia Orra, fala isso? claro. Porra, se Eu pensei fala. que era só uma massagem É, braba. não. Tipo, relaxou. E o louco é a história do cara que inventou, o filho do cara que inventou. E é tipo, cara, uma história. A história da quiropraxia é uma parada que não sei se existe um documentário sobre isso, mas deveria. É louco demais. É louco assim. demais. Então, assim, o cara fala assim, ó, você tem um desvio de coluna muito sério que impede você andar, você vai lá, eu vou te instalar 4 vezes e você vai melhorar. Isso é pseudociência do pior tipo possível. Por quê? Porque você dá uma crença pra pessoa de que ela vai melhorar não real, e isso pra mim é uma coisa muito triste. Eu te prometer alguma coisa que eu sei que eu não vou conseguir te entregar. Ou você é Certo. burro o suficiente pra não saber Eu também, acho né? que o cara provavelmente não. A maioria não deve saber que Tal- não entrega. só burro, né? Talvez ele não entregue. E o problema é que isso pode causar mal. É. Certo? Isso pode piorar a situação daquela pessoa ao invés de melhorar. E aí outro tipo de pseudociência que me incomoda muito, muito, muito é pseudociência que usa história. Então, nós fazemos isso porque os antigos chineses faziam isso. E a Às vezes os expectativa de... antigos chineses eram burros. Não só burros, a expectativa de vida dos caras era 35 anos, É, cara. Você tá Mas bem falando do vivido, quê? mas bem vivido. Mas bem vivido. É isso. verdade. A expectativa de vida Às dos vezes- caras era de 35 anos. Ou um dos casos que pra mim é mais marcante é reiki. Tá ligado que é reiki? Pô, cara, todas as paradas, eu curto muito. Tem o reiki 1, reiki 2 e reiki 3. Isso. Como é que O é? 3 é a distância. Não, primeiro Pela internet. É o lance de tu, É imposição de mãos pelo WhatsApp. tu fazer a parada de passar, de alguma forma, o calor, a energia. Ficou quentinho agora. Eu sou foda no reiki, né? Ele é foda, tá? E É energia, ele tá o usando a energia. distância, o reiki 3 à distância, tu tá lá em Angra, sei lá, e eu fazer um reiki em ti. É isso mesmo. Não é sacanagem. Ele muito não tá Mas brincando. eu conheço, assim, muitas pessoas próximas a mim que acreditam, fazem, tipo assim. Eu tenho raiva de todos Não também. é tão, o lance do reiki não é distante. Mas só uma coisa do reiki. A galera trata reiki como se fosse um método científico, tal, antigo. O reiki é uma invenção pós-Segunda Guerra Mundial. Não existia até a Segunda Guerra Mundial. E aí o cara deliberadamente usa termos chineses, termos japoneses, Existia termos indianos. reforma agrária, mas não existia reiki. Exatamente. Pra quê? Pra encapar isso, que ele já sabe que é uma sacanagem. Então o cara tá fazendo de propósito e ele gera toda uma história. É tipo paleta mexicana. Só que com... Que é picolé, né? Que é picolé, ou tipo qualquer coisa, a história do sorvete que o Balduco veio... Häagen-Dazs, né? A Häagen-Dazs tem um nome todo dinamarquês e o caralho, mas é uma empresa que não tem nada a ver, só botou esse nome Häagen-Dazs Isso. pra... Só que é você fazer isso com algo que você quer encapar como ciência, entendeu? É você criar um storytelling pra justificar algo que não faz o menor sentido. Eu não gosto de astrologia. Eu vou falar aqui, eu sei que a galera da astrologia... Esse episódio vai ter um comentário muito bom. Não, eu vou ser... O que vai pesar mais é a quiropraxia, vai na minha. Com certeza. A galera da astrologia tá acostumada, eles vão falar, tá, tu só não acredita que tu é burro, tal. Homem fazendo missa. Agora, a quiropraxia- quiropraxia tem lá no livrinho da Unimed. né? É isso aí. Tem lá, tu pode fazer quiropraxia, não é uma parada, não é considerado uma... Quer dizer, é considerado, talvez... É considerado, mas pela maioria das pessoas não é. Então a quiropraxia vai machucar mais gente. Eu acho que a gente tem que entender, na minha opinião, que não tem problema em achar outro burro, sabe? Que eu acho que algumas pessoas são burras mesmo, sabe? Uhum. E tudo bem, a pessoa não entende. Acho que o lance a da realidade. quiropraxia é que o cara vai dizer, não, eu tinha um problema nas costas, Tá bom, mas fui lá aí- e melhorou minhas costas. Tá É bom, isso que mas vai é um exemplo anedótico. Tá, É, volta aquele ponto da chuva da sua mãe. mas é isso. Não, sim, esse- você tá eu sei, certo, eu tô você tentando tá res- certíssimo. é, Você tô tá tentando certíssimo. responder. Eu acho que essa galera que... É porque querer acreditar em algo, que é isso que essa galera faz, pra mim é o significado mais puro de burrice. Sabe? Cara, eu acho burrice meio pesado, Vitor, porque eu acho que assim, ó, sabe qual que é o nosso problema? E aí a gente vai pra psicologia que tem dados que mostram isso. O nosso cérebro, voltando à ideia de procurar padrões, ele tenta achar padrão em algo que é caótico. A gente não tem controle sobre o mundo. Então, quando a gente acaba acreditando num negócio desse, o que a gente tá tentando fazer é ter controle sobre algo que a gente não tem.
E aí é muito louco você pegar, só pra eu terminar aqui, é muito louco você pegar uma relação direta, por exemplo, do aumento de pseudociências quando algo como a pandemia acontece. Porque o que a pandemia faz? A pandemia pega todas as certezas que você tem, tudo que está organizado na sua vida e joga no lixo. E aí você perde totalmente o controle. Você perdeu o emprego, você não pode mais sair de casa, você tem que usar máscara, você tem que tomar uma vacina que, entre aspas, não foi testada, tem um monte de gente morrendo, você tá apavorado. E aí você vai se pegar onde? Você vai pegar em quem tá te dando controle, em quem tá te falando que tem controle, apesar de não ter. Então eu vou virar pra você e falar assim, faz isso, vibra na frequência certa que essa loucura que tá acontecendo no mundo vai parar de acontecer. E funciona... Às vezes também é de eu me perguntar assim, tipo, tá, o que eu posso fazer? Ou nada ou eu vibro da frequência certa? É isso. Aí eu prefiro vibrar, vou vibrar. É isso. Vou vibrar. Vibra pra caralho. Vou vibrar quântico, de cabeça pro buraco negro. Isso. E no exemplo da pandemia, vai acabar. Ela vai diminuir. Ela vai ter um fim. E aí você no seu cérebro fala, porra, vibrei maneiro. Certo. Vibrei maneiro. Eu vibrei bom. Vibrei bom, vibrei gostosinho. A hora que eu vibrei gostosinho, melhorou. Porque tava um caos. E aí melhorou mesmo. Uma hora melhora, uma hora passa. E a hora que passa, aquelas coisas se sedimentam. Eu sei que as pessoas estão me achando um otário, que acontece às vezes, mas é que eu acho real, cara, que a inteligência é você ter... É você superar a parte animal de você. Sim. É tipo você ter controle sobre a sua racionalidade, sobre o que você pensa. Isso pra mim que é inteligência. E a pessoa que cede a essas coisas, ela é a pessoa mais burra mesmo. E não acho que seja errado, eu sou burro em vários aspectos também. E outras pessoas são burras em outros. E eu acho que é justamente isso. Na minha concepção, na minha opinião, isso é ciência, eu acho que a pessoa inteligente é a pessoa que tem plena consciência de que a gente enxerga padrões e que a gente pode... E a pessoa que ultrapassa isso porque sabe da sua... Sabe que é um costume, um padrão que a gente repete, e isso pra mim que é a pessoa inteligente de verdade. Essa foi uma fala de um canceriano manipulador. Exatamente. Exatamente. Entendi. Leonino, né? Fazer o quê? Né? Se acha. Eu acho que eu não gosto de astrologia porque o leonino, ele se acha. Exato. Que é o pior de todos. Você fala assim, Libra, é equilibrado, mas tem que tomar cuidado. Câncer, emotivo, mas Leão, se acha. Mas é que tem o lance dos ascendentes e dos descendentes. Exatamente. Aí é outra parada. Aí daí fudeu. você, nós dois somos de câncer, né? Que a gente... Eu sou leão. Tu é leão? Yeah. Ah, então tá. 25. Eu sou sobrancelhinha. emotivo, família e manipulador. Bagunceiro, mas organizado. Aí me fode, né? Mas aí eu falo, pô, eu não sou família, por exemplo. Daí o cara vai dizer, mas aí eu tô ascendente. Porque eu tô ascendente, como tem um que é um lance como tu te mostra pro mundo, tem como o mundo te vê. Já vi isso aí. Aí tem muito variável, daí tem que fazer um mapa. O lance é fazer um mapa todo, o pessoal diz. E aí é muito louco falando, tem um experimento que testa, e são dois, na verdade. Tem um que mostra que o horóscopo funciona. Aí, ó. É espetacular esse experimento, é um experimento em inglês, feito com um monte de gente. Os alunos? Tem um vídeo no YouTube? Não é um vídeo no YouTube, não conheço esse vídeo, mas é um experimento publicado numa boa revista que ele mostra que o horóscopo funciona, e tem outro experimento que mostra que a astrologia é uma puta de uma balela. O que mostra que a astrologia é balela, eles pegaram as pessoas e tentaram fazer os astrólogos adivinharem o mês que essas pessoas nasceram. E isso é incrível. Porque eles faziam uma entrevista com a pessoa, viam as características dessa pessoa, e você faz o contrário. Se a astrologia funciona, você deve ser capaz. Engenharia reversa. Você deveria ser capaz de fazer uma engenharia reversa. O que prova que funciona? O que prova que funciona é muito legal. Porque eles provam que para as pessoas que acreditam em astrologia funciona. Porque como chama? Profecia autorrealizada. O cara lê o horóscopo e ele leva o dia dele de acordo com o que ele leu e não com o que o dia vai ser. E sabe como eles provaram isso? Eles manipularam o horóscopo do jornal que chegava na vida das pessoas. Então eles publicavam o horóscopo não real, a pessoa pegava e ela descrevia o dia dela no final do dia. Meu dia foi feliz, meu dia foi triste, meu dia foi bom, meu dia foi ruim. E isso batia com o horóscopo. Só que o horóscopo era falso. Isso é profecia autorrealizada. Então o cara acredita tanto no horóscopo, ele acredita tanto em astrologia, que o que ele leu influencia no dia dele e não o que deveria acontecer, que é o oposto.
Faz Mas sentido. é do caralho também. É isso animal é esse muito experimento. foda. É muito foda que mostra como você funciona. E aí as pessoas que não acreditam em astrologia, que se diziam não crentes, isso não acontecia. Então isso diz muito mais sobre como o seu cérebro É funciona isso do aí. que sobre a astrologia propriamente dita. É isso aí. Tem que ser quântico, tem que acreditar quântico. É isso, por isso que É às quântico. vezes esses pensamentos quânticos eles tendem a funcionar. E aí é outro rolê. O rolê é o seguinte, imagina que você tá lá sozinho, fudido na vida. É isso aí. Aí todos nós. Tá rolando. Tá rolando. Tem rolando. E aí o que o coach quântico faz é juntar um monte de gente fodida e forma uma comunidade que vai trabalhar junto. E aí a vida dessas pessoas melhora não por causa do coach quântico, e sim porque elas Tem se um juntaram, ambiente social. conversaram, resolveram. É o que a galera fala fizeram- muito de igreja, né? Isso, Tipo, é a mesma lógica. E a igreja, a galera fala, tipo, pô, você dá 10% ali da tua grana, que é o dízimo, né? Só que aí, tipo assim, aí a pessoa tá com a vida muito ferrada e entra pra igreja e começa a dar 10%. Aquele 10% que ela tá, agora que ela tá na igreja, era um 10% que ia pra bebida, às Uhum. vezes, pra alguma droga, pra alguma coisa, um corre errado. E aí aquilo começa a aparentar que a vida dela melhora, mas que, pô, ela tá conhecendo pessoas novas, que ela tá com uma vontade de melhorar, e de fato melhora. E vai se juntar a uma comunidade que vai fazer Também, negócios acho que ali se tu dá dentro. 10% pra alguma coisa, tu vai dar valor pra aquele momento que tu tá lá e tu vai Perfeito. uns dias pô, parados. Então... pô. E aí, geralmente, é o negócio de não mata os outros. Também não é ruim, né? Não é, É, lá um então, papo ruim, né? Isso aí. Tem um humorista que vocês devem conhecer chamado George Carlin. Sim, Lógico. E aí ele resume os 10 mandamentos a não seja um filho da puta. Sim, Que tá aí, né? basicamente, é. Que tá aí, né? Não vai matar, não vai roubar, não São vai cobiçar a boas mulher do dicas. próximo. E aí ele, não seja um filho da puta. E se a igreja te prova isso, e você não é um filho da puta mais, talvez a sua vida melhore, né? O George Carlin, é legal que ele fazia isso na década de 80, 90, assim, tipo, Uhum. na época era absurdo o cara falar esses Ele bagulhos já da falava, igreja. cara, era Falava. foda. Faleceu há pouco tempo, né? Acho que tem uns Sim, sim. 5 anos, Sim. 6 E anos. ele é o cara louco pelo volume de produção, né? É. Lançava, sei lá, quase um especial. E ele é muito foda. E aí, voltando à ideia das pseudociências, o foda é que. E aí, do que você. O cara que ganha grana com pseudociência é o cara que percebeu tudo isso que a gente tá falando. Uhum. Então ele não é o cara que cai na pseudociência. Porque tem muita gente que é coach quântico que acredita nessa maluquice. Uhum. Que se eu vibrar na frequência do dinheiro, eu vou conseguir ficar rico. 400 reais. Mas tem um monte de gente que entende como o cérebro funciona e aí ele usa a pseudociência de uma maneira bem má, assim, pra se aproveitar das pessoas mesmo. Então não é o cara que tá acreditando, apesar de eu ver problemas na pessoa que tá acreditando também, limitações naquilo que ela tá estudando e tudo mais, mas não é essa pessoa, é o cara que tá por trás. É o cara que vende o curso pra quem vende o curso. E tem alguma parada que pra ti parece pseudociência, mas é ciência? Quântica, pra começar, é uma bizarrice. Quântica é um negócio... tudo que a gente falou de física quântica aqui mostra o tanto que a gente não entende de física quântica. É muito foda. Porque quando você pega a física quântica pra entender, as regras que a gente entende do universo não funcionam mais. Porque parece que por ser tão pequeno, não sei se você também deve não manjar tanto Não, assim não, como eu eu. É. não sou físico. Não, gente, a também gente não. pode falar Mas besteira aqui. o pouco que eu sei é que é tão pequeno que existem regras naquele universo menor que nós não temos equipamento pra entendê-los. Da mesma coisa, o oposto. Existem regras da física, da natureza tão gigantescas que, por exemplo, as ondas gravitacionais foram descobertas recentemente. Aham. Elas são o caminho oposto da física quântica, que é a Isso. física gigantona. Que deve ter um nome que eu não sei. E porque descobriu que eu acho que foi uma supernova que explodiu, eu não sei. Que a realidade dobrou. É. Olha que merda é essa? A realidade tremeu. Tremeu É. o mundo. A realidade não É é tipo a cientista aí. Terra. Não é a Terra que tremeu. Não É é o universo o tremeu. É isso mesmo. Tá ligado? Aquele bagulho do Photoshop. Deus. Fez room. Dei o solavanco que eu tava em casa. Entendeu? Tipo assim, por quê? Porque rolou um lance lá na casa do caralho gigante e depois de muitos, centenas de milhares de anos, eu acho, influenciou a gente. A gente descobriu isso porque rolou isso é um teste. Tem um comprovado. experimento que mostrou isso. Um experimento que é um bagulho no norte dos Estados Unidos tem um cabo e no extremo sul tem outro cabo e ele deu uma mexidinha. Aí o pessoal descobriu isso e chegou nessa conclusão. A física quântica é a mesma coisa, só que no extremo oposto. Tem regras ali dentro, quando é tudo muito pequeno. Não são as nossas. Da mesma forma que a gente olha, tipo, se você olha o nosso país num gráfico, você tira conclusões X. Se você olha no micro, se você olha o nosso país aqui na Vila Madalena, onde a gente tá, a gente tira conclusões bem diferentes. Principalmente aqui, puta que pariu. Tem um exemplo de quântica que eu acho muito louco, que assim, se você imaginar um átomo, aquele átomo que a gente estuda na escola, você vai ter o núcleo do átomo com seus prótons e nêutrons e você tem os elétrons.
Os elétrons são tão pequenos, eles se movimentam tão rápido que você nunca sabe onde eles estão. Isso. É um cálculo de probabilidade de onde eles estão, certo? E aí você consegue calcular a velocidade. Isso é uma maluquice. Então, eu vou te dar um exemplo que eu entendo mais ou menos, tá? Só pra você entender a loucura. Você já estudou a sua vida inteira que coisas positivas atraem coisas negativas. Então, por exemplo, que um ímã atrai outra coisa. Aí eu peguei o ímã. Que uma carga positiva atrai uma carga negativa. Já te contaram isso. E que o núcleo do átomo é positivo e que o elétron é negativo. Certo? Aí e isso é uma coisa dada. A gente na escola aprende isso e a gente fala assim, beleza, é assim que funciona, certo? Aí eu tava conversando com uma amiga física minha e ela falou assim, ó, você já pensou por que o negativo do elétron não é atraído pro positivo e um não cai no outro? Eu falei pra ela, não, eu nunca pensei por que isso não acontecia. E aí a explicação é essa. O elétron ele é tão bizarro que você consegue medir posição, mas você não consegue medir velocidade, certo? Então eu consigo dizer, ele tá aqui, parado aqui, só que eu não consigo dizer velocidade. Então quando eu meço posição, eu não meço velocidade. Quando eu meço velocidade, eu não meço posição. Para ele estar no núcleo, ele tem que estar parado, ou seja, velocidade zero, numa posição conhecida. Como eu não consigo medir os dois ao mesmo tempo, ele nunca tá no núcleo. Isso faz sentido pra você? Nenhum. Parece que é errado, parece que é só uma falha na física. É uma falha na física. Parece isso. Mas é assim. Então, assim, a hora que ela me explica isso, ela tá me explicando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu tô assim, ó, cara, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu tô conseguindo medir a sua velocidade e a sua posição. Você tá parado aqui na minha frente, a velocidade zero. Na nossa escala, isso funciona. Na escala do elétron, não. E é aí que o coach quântico vai trabalhar. Porque se não faz sentido lógico para um mundo normal, a hora que a gente vai olhar, o cara pode trabalhar no lugar que ele quiser. Tem outro exemplo que eu vou te dar que é o seguinte. Se você pensar num núcleo do átomo e no elétron, a maior parte do átomo é espaço vazio. Então tem muito mais espaço vazio em você do que espaço com matéria, certo? Por que sua mão para na mesa? Por que você está apoiado na mesa desse jeito? Porque se você é espaço vazio... Mais espaço vazio do que espaço cheio, por que minha mão em algum momento não atravessa? Era pra ser igual a Lince Negra do X-Men. Exato, porque as regras são outras. E aí a gente cai nesse espaço cinza da ciência. Pra nós que não somos da área, porque a gente nunca estudou física quântica de verdade, em que os pseudocientistas vão ocupar esse espaço. Porque a ciência para de ser intuitiva e ela passa a ser contra-intuitiva. Então, quando você me pergunta quando a ciência parece pseudociência, é nesse lugar em que ela é contra-intuitiva. Mas ela já foi mais contra-intuitiva em outros lugares da natureza. Chovia, era Deus com raiva. Tá ligado? Uma doença chegava, era não sei o quê. Sempre provas e justificativas mais abstratas que a ciência respondeu várias. Parada de medicina também. Total. Medicina, então, cara, eu acho que é um dos mais bizarros. Você imaginar que a gente não entendia o que era uma bactéria até o meio do século XIX. Era o miasma, a teoria miasmática das doenças. Que era um vapor. Um vapor que saía das coisas ruins. Se você cheirava o vapor, tu ficava doente. Que por isso que tinha aqueles médicos da peste. Isso. Que tinha o bico, assim. Porque o pessoal achava que o vapor da desgraça, o vapor da tudo de ruim, ela que fazia você ficar doente pegando a peste bubônica. Mas era mentira! É tudo bichinho. Era tudo bichinho, que a gente não tinha a menor ideia de que existia. E é muito pequeno. E aí, de novo, pra eu ter essa mesma coisa da física quântica, pra eu ter essa transição do miasma, é um vapor das coisas ruins que me deixa doente, até eu tentar convencer, porque a gente não conseguiu ainda, as pessoas de que existe algo que elas nunca viram na vida, que entra no corpo dela e que mata ela. E o pior, que tem parte dessas coisas que ela nunca viu na vida que faz bem pra ela. Bactéria, então, né? Bactéria, por exemplo, são fundamentais para sua sobrevivência, que estão no seu intestino agora, garantindo que você tá vivo. O intestino é louco também. É muito louco, cara. Se eu te falar que seu intestino influencia no seu cérebro do jeito que você pensa, é muito louco, é muito da hora. Tem as paradas do coração também, né? Também, é muito da hora. Não faz sentido nenhum também. Não faz sentido. O jeito que o coração funciona, o jeito que o músculo do coração funciona, a relação dos órgãos, é muito bizarro. É muito. Pô, cara, a ciência é um bagulho muito maneiro. Eu acho que caminhando já pra finalizarmos, eu acho que o ouvinte, ele podia dar uma chance. O ouvinte que não é tão ligado nesse tema,
ele pode dar uma chance que é incrível, assim. Mas diga como assim dá uma cativante. chance. Porque tem muita gente que acha que ciência é coisa chata. Porque tem muitas vezes que é apresentado de uma forma chata pra caralho. Sim, Sim. Mas eu Qual acho os lugares que é apresentado legal? aqui, ó. Blablalogia, com certeza. Todo dia, 1h da tarde. O Blablalogia é um exemplo. Vários divulgadores científicos que tentam... Cita outros exemplos de... Brasileiros? Pra quem assim, ó, pra quem... Pô, se pá, vou começar a dar uma olhadinha nas paradas de ciência. Tá, Droga de entrada, não é crack. Eu vou citar pessoas que são incríveis, excelentes divulgadores científicos, fora o Blablalogia, que eu me acho muito bom. Modéstia à parte, eu acho que eu faço um trabalho Eu Isso particularmente... bem vibra legal. alto, gente. Eu vibro alto. Vibro alto. Vibro eu muito gosto alto. muito do Blablalogia Não também. deu resultado ainda, mas vibro alto. Não, mentira. Eu não posso dizer que não deu resultado. Tô sendo leviano. A gente tá retrógrado agora. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a ciência desse núcleo que a gente tá aqui. Então eu vou indicar um divulgador científico do Nordeste. Eu acho que é uma coisa legal para se fazer. Maneiro mesmo. Que é Davi Calazans. Então Davi Calazans tem um canal no YouTube chamado Ponto em Comum, que é incrível. Ele é um puta de um cara carismático que escreve muito bem, tem uma equipe muito boa. Isso é importante a gente falar. Ninguém faz ciência sozinho. Ninguém faz divulgação científica sozinho, é muito difícil você conseguir fazer. Então, quando eu falo Davi Calazans, estou falando Davi e equipe. Então, Davi Calazans é um cara que faz uns vídeos muito legais, que conta umas histórias. Ele é um excelente contador de histórias de ciências. E aí eu queria, antes de terminar, contar uma história para vocês de protozoário, que eu acho que é muito legal para falar desse negócio de como ciência funciona e que é um negócio bizarro. Então, eu vou indicar Davi Calazans. Aí tem um pessoal que trabalha com ciência da programação, trabalha com linguagem de programação, que eu acho que é foda, que são as meninas do Peixe Babel, né? que é a Camila Laranjeira e a Vivi, que elas são incríveis, o conteúdo delas é maravilhoso, elas são muito didáticas também, elas explicam como o mundo funciona a partir do ponto de vista do computador, e é muito bizarro a gente entender isso, é bem contraintuitivo também. Então eu acho bem legal. Tem as meninas mas do eu Nunca vou- Viu Cientista. Tem as meninas do Nunca Viu Essas Cientista. minas, eu vou ver as paradas dela e vou achar que eu tô na programação. Não, você vai achar que você tá vendo um programa que tá te explicando como o mundo funciona. É bem maneiro, cara. É bem legal. maneiro. E aí, assim, é claro que depois, se você quiser aprender programação, elas também têm programação. Mas elas contam histórias, por exemplo, de como algoritmos funcionam na sua vida hoje, que influenciam nas suas decisões, que você nem tá percebendo como eles funcionam. Tá. Então ela vai falar assim, ó, sabe isso que você achou que você queria comprar? Você não queria comprar, porque tem esse algoritmo que funciona desse jeito, que te manipulou desse jeito, que fez você querer comprar aquilo. Quando tu vai nas paradas de estudo de mercado, não sei se vocês- Já. é uma parada que eles traqueiam a porra do teu olho, velho. É isso a mesmo. porra do teu olho, isso os aí. caras traqueiam, velho. Onde isso você tá aí. olhando, né, na O tela, mapa né? de calor do olho pra picotar de acordo... Cara, exatamente Darth isso. Vader, É. Darth Vader. Tem um amigo nosso que trabalhava no Booking.com e eles testavam cores como cor de botão para ver qual era mais clicado. Claro. Com teste AB, com teste real, com milhões de pessoas. Você recebia um site, o Vitor recebia outro, e aí eles traqueavam quem clicava mais na posição do botão. Você nem sabe que você tá fazendo parte do experimento com milhões de pessoas. Mas tem que admitir que é uma ciência bem Não, feita é pra animal, caralho, é né? animal. O Cientificamente. dado é maravilhoso. O dado é muito Muito foda. foda, Muito. Mas às, Só vezes que mas às vezes é pra maldade. Pra que ele tá usando isso? Pra que ele tá usando isso é outro rolê. É verdade. Então acho que assim, tem uma galera fazendo divulgação científica, muito foda. Tem Pedro Loz no Sul, tem o Pirula que faz divulgação científica há 10 anos aqui em São Paulo, que fala umas coisas bem legais. Tem Pirula é foda. um crescimento muito grande dos divulgadores científicos de ciências humanas. Então Com certeza. tem a galera que, porque ciência humana sempre foi considerada totalmente errado, tá? Isso não é digno de opinião. Uma não ciência, mas ciência humana tem método, é ciência foda, é ciência forte, é sendo produzido. Eu vou indicar um podcast, então. Naruhodô, do meu amigo Altair, Sim, com o Ken. muito foda. Muito foda, eles falam muito de psicologia pra descobrir como o mundo funciona. Então são essas as minhas indicações. Eu quero saber, tu falou da história do protozoário, Vou te cara. contar agora pra gente finalizar. Tem um bicho que causa toxoplasmose. Eita, Já ouviu falar? já, toxoplasmose, sim. Bagulho do gato, né? Toxoplasmose é uma doença do gato, não do rato. A gente tem aí... Toxoplasmose tem a ver com tu ficar mais violento? Não, então, é isso. Não é ficar mais violento, eu já vou te... Isso é bizarro. O que eu vou te falar é bizarro, assim. E coisas que a ciência descobre que a gente tem a dificuldade de entender. Toxoplasmose é uma doença do gato
que usa o rato como um hospedeiro intermediário. Então, se você estudar lá na escola, alguns parasitas, que é o caso da toxoplasmose, eles têm um hospedeiro intermediário. Então, para a doença passar de gato para gato, tem um bicho ali no meio que vai fazer a ponte, vai fazer a baldeação. Então o gato vai lá, faz o cocô, isso contamina o rato, quando é comido por outro gato, passa aquela contaminação, certo? Os gatos comendo rato aí tão fodido, hein? Só que o que acontece? Os ratos, eles evoluíram, foram selecionados ao longo de milhões de anos para se esconder de gatos. Então ratos têm um comportamento. Qual que é esse comportamento? Ratos odeiam lugares abertos. Então eles sempre vão tentar se esconder, e ratos odeiam lugares muito iluminados porque eles são mais visíveis nesses lugares, certo? O problema disso é que eles fazem isso para evitar o predador, que no caso é o gato. Então olha só o que o toxoplasma faz. Ele contamina o rato e ele vai até o cérebro do rato. E ele manipula a química do cérebro do rato. E o rato que era medroso e tinha medo de lugares abertos, ele começa a ficar corajoso e frequentar lugares abertos e lugares iluminados. Então ele é mais ou menos, ou 100%, manipulado pelo toxoplasma. Isso é muito louco, não é? É ruim demais essa porra É desse animal. bicho. E aí a hora que ele fica mais aberto, a probabilidade dele ser predado pelo gato aumenta, consequentemente a probabilidade de transmitir pro gato. Legal isso, não é? Já é Caralho. escroto. Animal, não é? Já é Já. escroto. Aí os caras foram fazer um trabalho com humanos corajosos. Escolheram os bombeiros. E a taxa de toxoplasmose em bombeiros é muito maior do que a média da sociedade. Caralho. Só que tem um problema nisso. A gente, como ciência, não consegue dizer se Tostines vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Eu não sei se o bombeiro que entra tem toxoplasmose ou se ele pegou toxoplasmose porque ele entrou. Aham. Então, se você me perguntar se toxoplasma manipula seres humanos, sabe qual que é a resposta que a ciência te dá? Não sei. E é essa a mágica da ciência. Vai ser um ouvinte nosso aí que vai descobrir pra gente. É aqui que a gente tá falando de ciência. Então, olha só o raciocínio, olha só a hipótese que eu levantei. Eu sei que isso acontece em ratos, eu já provei que isso acontece em ratos. Aí eu vou pegar humanos corajosos. Então a minha pergunta é, em bombeiros, a toxoplasmose é mais frequente? E o que o meu resultado mostra é sim. Isso quer dizer que eles têm toxoplasmose por isso que eles são corajosos? Não sei. Aí eu tenho que fazer um novo método pra testar se isso tá influenciando em humanos Sai ou não. daqui, vai testar os bombeiros, cara. Muito foda. Mas não é louco. Não, mas chega o bagulho e não conclui. Não, mas essa é uma das... É muito Mas foda. essa é uma das grandes críticas à ciência, porque o que a humanidade está trabalhar. fazendo? A humanidade está procurando a ciência por resposta. Isso. E a ciência não te traz resposta. A ciência te traz boas perguntas com um bom método para tentar te responder. E em nenhum momento o bom cientista vai te dizer, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Ele vai falar, de acordo com esse método, de acordo com o que foi testado, eu posso dizer que existe 99% de certeza que isso seja verdade. Não, vem pra pseudo que a gente tá É na isso. resposta. Vem Por aqui. isso que a pseudo Bombeiro é quântico. Tamo junto, bombeiro é canceriano. é por isso que a pseudo é tão chamativa. Ela ganha. Porque traz ela resposta, ganha. Ela te dá resposta. Eu vou te dar certeza. Eu vou falar, vibra que vai dar certo. É isso. Eu vou olhar no seu olho e vou te Eu falar isso. acabei o episódio, mas pela pseudo. Não, Tu não tá mais. Tu não quer falar porque ele tá aqui. Mas vai pode acabar. falar, pode Não, falar. não. Eu Pode sou falar. science boy. Pode falar, Sou mas você science tem boy. toda a razão. Essa é a conclusão. A pseudo ela é muito chamativa. Muito mais atrativo. Muito mais atrativa. Charmosa. Muito mais. Eu encapo isso de bons Sim. discursos. E aí eu nunca vou te contar essa história se eu for um pseudocientista. Eu vou falar pra você, bombeiros são corajosos. E aí eu vou falar pior ainda. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem que pegar toxoplasmose. Como está aqui a cabeça do rato. Porque aí você vai ser corajoso e você vai ter sucesso na sua vida. É o rato mentality, né? Que eles dizem, né? Rato mentality. Vamos vender Come. isso, ó. Vamos patentear isso aqui. Corta esse pedaço do vídeo. Rato Mentality. A gente vai lançar a Rato Mentality. Muito obrigado. Mano, muito foda. Tamo Blabologia, por favor, fala o teu Instagram, as pessoas podem seguir, onde pode A seguir galera pode ir Blabologia, pro Blabologia em tudo. Então, youtube.com/blabologia, instagram.com/, não sei se é .com, é /blabologia. Procurem Blabologia que vocês vão me achar. Eu e a Camila produzindo conteúdo, com convidados sempre. Então, o Vitor já participou, legal. o outro Vitor do Terra Negra já participou. Tem uma galera forte sempre participando conosco, nos ajudando. De novo, você nunca produz divulgação científica ou ciência sozinho. Então, a gente tá lá
produzindo ciência, a gente tem live todo dia, 1 hora, a gente tem shorts, a gente tem um monte de conteúdo Coisa sendo pra produzido caramba todo mesmo, dia. né, Bastante trabalho. Muito Então obrigado. é isso, gente. Beijão, tamo junto. Vibrar, Falou. vibrar, vibrar.